E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa última aula, né, do bimestre. Ainda dentro dos 10 mandamentos, nós vamos parar nesse bimestre no sétimo mandamento, mas nós vamos continuar, pela graça de Deus, no próximo bimestre, esse assunto, tá? A gente vai fechar os 10 mandamentos no próximo bimestre. E esse assunto, né, esse mandamento de hoje, ele é muito pertinente, muito relevante para a nossa sociedade, como é que a gente encara certas questões. Por isso eu queria que você prestasse atenção no que nós vamos lidar hoje, né? O sexto mandamento, na verdade o sétimo mandamento, né? Não adulterarás. Se não me engano, a visão católica, se não me engano, não, é isso mesmo, a visão católica coloca como se fosse o sexto, né? Porque a ordem dos mandamentos ela é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. O que esse mandamento ele tem assim no seu significado? Não cometerás adultério. Qual é o sentido disso aí? Adultério é justamente a infidelidade conjugal, né? A infidelidade entre um homem para com a sua esposa ou vice-versa, da esposa para com seu marido. Mas esse mandamento ele tem um significado profundo de mostrar a importância do matrimônio, do casamento, né? E como ele não pode ser quebrado, ele não deve ser quebrado, ele não deve ser destruído. E o adultério, ele quebra isso, que é a prática sexual fora do casamento, né? Basicamente isso, é a traição, vamos dizer assim, quando o marido ele tem um tipo de relacionamento, inclusive um relacionamento no aspecto sexual, que faz com que, né, com outra pessoa que não seja a sua companheira, o seu marido, a sua esposa, isso faz com que haja um adultério, né? E isso é um pecado. Deus ele é totalmente contra isso, né? O adultério, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher. O marido e a mulher eles devem ser unidos, devem ser fiéis uns aos outros. Então é um mandamento muito sério e, e muito pouco observado, infelizmente, na nossa sociedade, né? E é algo muito triste, porque, na verdade, não é da vontade de Deus, é algo muito sério que traz consequências danosas, terríveis na vida das pessoas, na vida das famílias. Então vamos ver lá o significado desse mandamento em profundidade, como a gente sempre faz aqui. O Catecismo Católico, né, ele vai dizer o seguinte, isso aqui é um dos trechos, tá? Ele fala muito mais, ele vai abordar muito mais, mas ele diz assim, o amor é a vocação fundamental e inata, ou seja, a pessoa nasce de todo ser humano. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus conferiu a dignidade pessoal de igual modo a um e a outra. Compete a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. E aí eles estão falando no sentido de cada um reconhecer-se como homem, né? Fui criado como homem, sou homem. A pessoa foi criada como mulher, sou mulher, é mulher, né? Homem e mulher. Cada um tem que se reconhecer como Deus criou, é isso que eles estão dizendo. A aliança livremente contraída pelos esposos implica um amor fiel, ou seja, a aliança de casamento. O casamento, né, ele é visto não somente como um contrato, é uma aliança, é um pacto que se faz entre um homem e uma mulher diante das pessoas, diante de testemunhas. Ele impõe-lhes a obrigação de guardar indissolúvel o seu matrimônio, o seu casamento. Aí vai falando outras coisas e diz: a fecundidade é um bem, um dom, uma finalidade do matrimônio, ou seja, a união. Por que é importante o casamento? O casamento ele é importante para dar sustento e estabilidade na família. Se você quer ter uma família estruturada, você precisa ter um compromisso de casar com outra pessoa para que você possa gerar uma criança dentro desse ambiente, né? Um ambiente de estabilidade. Pelo menos o propósito do casamento é esse, para dar uma estabilidade à família, né? Ou seja, a família ela é construída dentro de um contexto de compromisso, de aliança, tá? Dando a vida, os esposos participam da paternidade de Deus, ou seja, é um ato que reflete, de certa forma, também a ação de Deus de criar o homem, né? Deus nos deu a capacidade de gerarmos outros seres humanos, de nos multiplicarmos, como diz lá em Gênesis, né? Sede fecundos, crescer e multiplicar e encher a terra. Então, assim, você tem aí o aspecto do casamento.
E é justamente o adultério, ele vem quebrar isso. Ele vem querer quebrar essa estabilidade que existe, essa estrutura que existe dentro do ser familiar. E é isso que o adultério faz. Ele machuca, ele entristece, ele, ele traumatiza às vezes. Então é algo muito sério, é algo que vai contra o propósito de Deus, porque Deus criou o homem e a mulher para serem unidos e fiéis uns aos outros, um ao outro, né? O Catecismo Menor de Lutero, como sempre, né, mais resumido, não é o maior, é o menor, ele diz aí, a expressão, né, o mandamento, não cometa adultério. O que significa isto? É a resposta, devemos temer e amar a Deus e por isso levar uma vida sexual responsável e disciplinada, amar e respeitar a esposa ou o marido. Ou seja, há um compromisso aí entre o homem e a mulher, de não trair, né, o seu companheiro, a sua companheira, a sua esposa, seu esposo. E é impressionante como o adultério ele tem levado a tragédias mesmo. Eu já vi casos assim de assassinatos, né, de homens traídos, de assassinarem as esposas, e vice-versa também. Eu lembro que há alguns anos, uns 2 anos atrás, de maneira triste isso, de uma maneira até absurda, né? Eu fiquei sabendo uma notícia, mandaram uma notícia para mim no jornal que a esposa traída, ela foi e atropelou e destruiu e matou o marido e a amante, né? Ela parece que atingiu o carro dela com o carro onde estava o marido e a amante dele e matou os dois. Ou seja, que triste, que tragédia, né? Destruiu, ou seja, tudo isso por causa do adultério, né? Claro que ela cometeu um ato bárbaro, né? Quebrou o mandamento que nós vimos na aula passada, que é não cometer assassinato, e ela assassinou, infelizmente, triste mesmo. E o marido também cometeu esse pecado de adulterar, ele adulterou. Então isso aí fez com que a tragédia fosse de uma proporção impressionante. Acabou a família, destruiu a vida de todo mundo. Então isso nunca é algo bom, né? Não é algo bom. A gente precisa manter a fidelidade a Deus. E o Catecismo de Lutero ele justamente fala acerca disso, você ser fiel, né, por amor a Deus, ao esposo e à esposa. Aí muitos pensam assim, muitos até dizem, mas isso não é possível nos dias de hoje. Se nós tivermos o amor de Deus no nosso coração, é possível. Agora é algo muito importante também, né, que nós devemos frisar. Vamos lá, eu quero colocar aqui a aplicação que Jesus fez acerca desse mandamento. No Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Muito forte isso aqui. Isso mostra o seguinte, que a questão do adultério, o sentido desse mandamento não é somente de você cometer o ato sexual, mas só do fato de você já cobiçar alguém, né, que não, já desejar alguém de maneira que queira usar essa pessoa como objeto sexual, isso aí você já está cometendo adultério, né? Você já está pecando, você já está quebrando esse mandamento. Aí você pode dizer, então todo mundo já quebrou esse mandamento, né? Se nós pegarmos e aplicarmos o sentido das palavras de Jesus, é isso mesmo. Claro que existe uma diferença de consequência entre você quebrar o mandamento, né, na sua integralidade e a questão do coração. Mas o que Jesus está preocupado é o seguinte: Jesus está mostrando o seguinte, que a questão não é simplesmente de você, não fiz nada, mas se você fica alimentando isso, na sua mente você já está pecando, né? O que Deus quer para nós é uma vida de obediência. E claro, há perdão, há restauração, há misericórdia dentro da vinda de Deus. E o que nós devemos fazer é clamar pela misericórdia todos os dias e pedir para que Deus nos ajude a termos uma vida, como diz o Catecismo de Lutero, responsável, fiel e compromisso, né? Ter um compromisso com realmente a pessoa que Deus colocou para a nossa vida, né? Que possamos ser fiéis, como homem, ser fiel à minha esposa,
como mulher, ser fiel ao meu esposo, porque isso é importante, essa cultura, né? E eu vejo isso às vezes colocado de forma bem inocente, né? A cultura da traição, do sexo livre, como se isso trouxesse só benefício, né? Às vezes até mesmo em programas, em filmes de adolescente, aquelas coisas todas que você olha aquilo ali como se fosse a coisa mais inocente, mas a realidade não é essa. A realidade é triste, a realidade ela traz sofrimento, ela traz a angústia, né? Então, Deus não quer isso para nós. O que Deus quer é a nossa felicidade. A nossa felicidade só é encontrada quando nós obedecemos a Ele e à vontade dEle. E pedimos perdão pelos nossos pecados todos os dias. Porque, na verdade, Deus ele não quer que nenhum casamento seja que acabe, né? Jesus diz: aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então, há perdão, há restauração, mesmo que Deus o livre aconteça uma coisa dessa, a solução de pessoas perto de você, ou até mesmo, não sei, na sua vida, no futuro, né? Lembre-se das palavras de Jesus. Deus, ele é um Deus que perdoa. Deus é um Deus que une, né? O que Deus uniu não separa o homem. Então, que o homem não separe, né? Então, se você se vê numa situação dessa, não sei, de pessoas próximas a você, clame pela misericórdia de Deus, né? Clame pelo amor de Deus, porque Deus ele deseja o melhor para o marido e para a mulher. E a melhor coisa é que eles vivam unidos, de acordo com a sua palavra e com a sua misericórdia. Amém? Espero que vocês tenham aproveitado esse bimestre. Não esqueçam das atividades. Vai haver uma atividade de religião, um trabalho específico de religião que vai ser comunicado a vocês. Acho que a partir de semana que vem já vai estar disponível esse trabalho para você fazer com calma, tá? E vale uma pontuação com relação a esse assunto. Não esqueça também da prova, do simulado que já está chegando. Ok, gente? Muito obrigado e um forte abraço. Tchau, tchau.